Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria para mim me dirigir a cada um de vocês. Agradeço o convite para essa palestra virtual e vamos, ainda que à distância, permanecer alguns minutos pensando em Jesus, refletindo no seu Evangelho, à luz da veneranda doutrina espírita. Para iniciarmos as nossas reflexões, eu vou ler uma pequena página, extraída do livro O Consolador, do benfeitor Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando em a questão 354, indaga-se ao benfeitor, poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel responde, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Vamos elevar os nossos corações numa prece a Jesus e aos benfeitores. Amigo e mestre Jesus, nossos benfeitores espirituais, nossos corações vos buscam nesse instante para apaziguar os nossos ânimos e para que a paz do alto possa refrigerar os nossos espíritos. Nós pedimos, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, abençoe todas as vítimas do coronavírus, seus familiares, abençoe os profissionais de saúde e todos aqueles envolvidos nesta pandemia que hoje visita o mundo. Deixa-nos, Senhor, rogar por todos aqueles que nesse instante estão envolvidos neste vídeo, por todos aqueles que nos escutam e no mesmo diapasão vibram nesta fé enquanto certeza imorredora na sua providência divina. Deixa-nos agradecer por tudo que recebemos, pelo nosso lar, pelo Espiritismo, pela nossa família, pelo trabalho enquanto possibilidade física de recompensa e fortalecimento das nossas possibilidades materiais, mas igualmente pelo trabalho espiritual, que testa a nossa fidelidade a Ti, Senhor, e nos faz pessoas melhores. Deixa-nos te pedir que nos ampare e nos ilumine na noite de hoje, para que nossas palavras possam ganhar os corações daqueles que nos ouvem como propostas de saúde, de alegria e de paz. Permaneça com cada um de nós, nos abençoando, nos intuindo e nos envolvendo hoje e sempre, que assim seja. Bom, dando início à nossa conversa da noite, mais uma vez eu agradeço pela possibilidade de conversar com cada um de vocês, ainda que à distância. Esse é o meio hoje de estreitar os nossos laços e que a providência nos deu no recolhimento dos nossos lares, de poder conversar sobre o Espiritismo, de poder estudar o Evangelho de Jesus. Na noite de hoje, queremos conversar sobre a fé. A página inicial, ela foi bem elucidativa do que representa a fé. E eu quero trabalhar de uma forma didática, trabalhando a fé como os três Cs da fé. Porque dessa forma eu tenho certeza que vocês vão se lembrar do vídeo de hoje e não vão esquecer jamais. Vamos começar pelo primeiro C. E o primeiro C da fé é o C de confiança. E por que confiança, Rafael? Porque estão se lembrado da página de Emmanuel que eu acabei de ler? Ele diz que ter fé
é guardar a certeza na providência de Deus, é guardar a certeza luminosa de que tudo está de acordo com a bondade de Deus. Então vamos fazer uma distinção logo de início, porque ter fé não é simplesmente acreditar. Ter fé é algo maior do que acreditar. Ter fé é ter certeza, é guardar confiança, é entregar-se a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais. Mas como isso, Rafael? Eu ainda não entendi. Ora, acreditar tem um juízo mais raso, porque vejam, eu posso acreditar que o meu time será campeão, eu posso acreditar que amanhã não vai chover, eu posso ter várias crenças, mas confiar, entregar-se, ter certeza é algo mais profundo. É quando nós estamos com alguém, é quando nós depositamos nossas esperanças em alguém, sabendo que tudo está de acordo com a vontade dessa pessoa, que no caso é Deus. Então, para início da nossa conversa, eu quero traduzir alguns exemplos. Vejam, quando eu tomo um ônibus, e eu estou aqui na cidade de Niterói, os meus pais moram em Itapiruna, cerca de 320 quilômetros. Eu entro dentro do ônibus, recosto na minha poltrona e durmo aquilo que nós chamamos de o sono dos justos. Vocês acham que eu vou até o motorista e pergunto assim para ele: "Ô motorista, você está em dia com seus exames psicotécnicos? Você está descansado para guiar 6 horas de viagem, que costuma ser o tempo de Niterói a Itapiruna? Você se alimentou antes de fazer essa viagem?" Nós costumamos agir dessa forma? Não costumamos. Nós deitamos na cadeira e, se for de noite, então a gente ronca na poltrona. E por que isso? Porque a gente não acredita no motorista, a gente tem confiança no motorista de que entrando no ônibus aqui em Niterói, nós chegaremos sãos e salvos no nosso destino, no lugar onde estamos indo. E observem que muitas vezes temos confiança num simples motorista, mas não temos a mesma confiança em Deus. Parece uma circunstância que nos chama à reflexão. Por que temos confiança no motorista que nos dirige e não temos confiança no motorista maior de nossas vidas, que é Deus? Vamos para um outro exemplo? Quando vamos comprar o pãozinho na padaria de manhã, aquele pãozinho que a gente passa manteiga e toma com o café gostoso, nós vamos até o padeiro e perguntamos assim: "Ô padeiro, você por acaso não colocou bromato demais nesse pão? Você, sem querer, não propiciou que alguma espécie de substância venenosa, quando você estava trabalhando aí na padaria, caísse no pão e esse pão vai me fazer mal?" Não é assim que nós costumamos agir. Nós trazemos o pão para casa e, como se costuma dizer na minha cidade, nós lambemos o beiço, porque não tem nada melhor do que um cafezinho e um pão com manteiga. E observem que, às vezes, é um paradoxo, porque nós confiamos no padeiro, mas não confiamos em Deus. Desconfiamos quando uma pandemia, como a atual pandemia do coronavírus, nos visita, fazendo perguntas tais quais: será que tudo está conforme a vontade de Deus? Quando será que tudo isso vai acabar? Será que uma coisa ruim vai acontecer sobre a humanidade? Não, meus amigos. Eu digo que tudo está e permanecerá de acordo com a vontade de Deus. Tudo está sob o seu controle. Como diziam os antigos, os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, não cai uma única folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus, da vontade do Criador. O problema é que a nossa fé muitas vezes traduz-se no campo da crença, uma coisa mais superficial, uma coisa de tão somente acreditar, quando a nossa fé deveria estar no campo da certeza, conforme a proposição de Emmanuel, no campo da entrega, no campo da confiança. Porque o dia que a nossa fé for a efetiva confiança em Deus, nós saberemos que tudo que nos chega é para o nosso bem. Tudo que vem até nós
é para o nosso crescimento. Essa pandemia que hoje nos visita é para que nós possamos nos recolher aos nossos lares, repensar as nossas vidas, ressignificar os nossos propósitos e seguir adiante. Aliás, é o que dizem os bons espíritos em a questão 737 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais: porque Deus manda os flagelos destruidores à sociedade? E a resposta se dá de uma forma magistral e didática a cada um de nós quando eles respondem: para fazer a sociedade progredir mais depressa, para que os homens possam transformar-se mais depressa no seu sentido moral. Então observem, ter fé no primeiro C, dentre os 3 Cs que serão as nossas proposições da noite, é confiança, é guardar confiança em Deus, porque tudo está conforme o seu poder e a sua misericórdia. Me lembro de um dia em que o apóstolo mineiro Francisco Cândido Xavier resolve, diante de tantos problemas de sua vida, levar um pedido a Maria Santíssima. Mas como ele não se sentia assim no direito de levar esse pedido diretamente, ele resolveu utilizar-se de Emmanuel, que era o seu anjo de guarda, o seu espírito protetor, o seu guia. E conversando com Emmanuel, ele diz mais ou menos assim: Emmanuel, você sabe que eu gosto demais de você, não sabe, Emmanuel? E Emmanuel, já sabendo o que estava por detrás daquela conversa, redarguiu da seguinte forma: Chico, quando você vem com essa voz mineira, melosa, dizendo que gosta de mim, é que você vai me fazer algum pedido. Desembucha, homem, diz o que você quer. Ah, Emmanuel, você não sabe. Eu estou com um grande problema na minha vida e eu queria fazer um pedido a Maria Santíssima. Você leva esse pedido para mim? E Emmanuel, daquele jeito professoral, mas também brincalhão, responde a Chico Xavier: mas Chico, tanta gente para você pedir, tanto benfeitor que te aparece todos os dias, tantos espíritos que vêm comunicar-se contigo, e você, homem, vai fazer um pedido logo para Maria, mãe de Jesus? E Chico, você vai ou não vai levar o meu pedido? Pois muito bem, escreva aí num papelzinho que eu levarei o seu pedido para ela. E Chico tomou de um pequeno papel, anotou as suas dores e dificuldades e entregou a Emmanuel. E Emmanuel levou a Paulo, que levou a João Evangelista, que levou o pedido a Maria Santíssima. Passado algum tempo, quando Chico não esperava mais receber qualquer resposta à sua rogativa, Emmanuel lhe aparece e lhe diz: Chico, você é mesmo um grande Felizardo, porque Maria, mãe de Jesus, respondeu à sua rogativa. Não me diga, Emmanuel, é mesmo? Respondeu. E Emmanuel anotou também num pequeno pedaço de papel qual era a resposta dela. E a resposta, quando Chico leu, ele recebeu num misto de alegria e ao mesmo tempo de atordoamento, porque a resposta era mais ou menos assim: isso também passa. Porque tudo na vida de cada um de nós é passageiro. Os nossos problemas, as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, quando temos essa confiança em Deus, tudo é passageiro. Vem para o nosso bem, vem para o nosso aprendizado. O primeiro C da fé, então, meus amigos, e eu vou perguntar no final: C de confiança. E agora partimos para o segundo C da fé, que é o C de compreensão. E por que o C de compreensão? Porque tudo o que acontece na nossa vida se dá de acordo com 2 propostas: o nosso merecimento e a vontade de Deus. Porque se assim não fosse, todo mundo no mundo já tinha ganho na loteria, não é verdade? Quantos não querem ter mais dinheiro, não querem ter mais posses, não querem ter uma vida mais provida dos bens materiais? Mas será que isso é o melhor para a gente? Será que a prova da riqueza seria útil para perpassarmos os nossos dias na atual existência terrestre? Quantos de nós não sabemos pedir as coisas ao alto?
E quantos de nós não sabemos agasalhar as coisas que Deus não nos manda e vivemos às turras, reclamando, trazendo o senho cerrado, o senho triste? O segundo C da fé, então, nos traz a necessidade de compreendermos que as coisas só chegam até nós quando nós merecemos e quando a vontade de Deus assim elege aquela coisa para que nós possamos crescer, para que nós possamos seguir em frente. Eu gosto muito de contar histórias. Quem ainda não me conhece está me conhecendo agora. Já contei uma história do Chico, agora quero contar uma história de Divaldo Pereira Franco, que esse ano completou 93 anos, para que nós possamos compreender compreensão. Olha, compreender compreensão. Divaldo costumava dar passe numa pessoa vitimada por um câncer muito cruel. Era um câncer do sistema linfático e a pessoa, me permitam a expressão, ela ia morrendo célula a célula. Já não tinha mais a sua interlocução com as pessoas que a visitavam e chegou num estado de deperecimento orgânico que aproximava-se aos olhos de todos a sua desencarnação. Certa tarde, Divaldo aproximou-se daquela pessoa, como costumeiramente para lhe aplicar o passe, e debruçando a mão por sobre a sua cabeça, sentiu-se aproximar o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que é o amigo dos pobres, que é o amigo dos necessitados, que é o amigo de cada um de nós. E aplicando os passes naquele enfermo, naquele irmão nosso de caminhada, doutor Bezerra disse a Divaldo: meu filho, nosso irmão vai ficar muito bem. Estamos contigo doando as melhores vibrações e os melhores fluidos a este companheiro. E Divaldo, quando sentiu a presença de Bezerra de Menezes, colocou a mão ainda com mais vigor e aplicou as melhores energias numa prece fervorosa, numa prece ardorosa. Terminada a oração, terminados os trabalhos do passe, aproximou-se a esposa daquele homem, já triste, temendo a sua desencarnação, e perguntou: Divaldo, como está o meu marido? E Divaldo respondeu: minha irmã, ele está muito bem. Eu vi o doutor Bezerra de Menezes, que se aproximou para os trabalhos da noite e disse que o seu marido vai ficar muito bem. Divaldo talvez não tenha entendido muito bem e falou com a esposa que ele ficaria muito bem, e a esposa entendeu que do dia para a noite o seu marido iria melhorar, iria sarar daquele câncer, iria curar e voltaria a ser o esposo de sempre. E Divaldo, conversando com aquela senhora, lhe disse: o doutor Bezerra disse que ele vai ficar bem. E a senhora alegrou-se, pensando que nas próximas horas, quiçá nos próximos dias, ela teria o seu marido de volta. E também esse foi o pensamento inicial de Divaldo. A esposa o convidou para que no dia seguinte, já que ele iria melhorar, retornasse para alguns comestíveis, algumas bebidas não alcoólicas, para confraternizar num culto do Evangelho no lar. E Divaldo, era um sábado, resolveu retornar. Quando aproximava-se, já no domingo à tarde, Divaldo viu que à porta da casa havia uma coroa de flores. Haviam pessoas chegando com aquelas roupas negras, como costumam ser os dias de luto. Pessoas chorando, e ele não entendeu nada. Mas como assim? Eu estive aqui ontem e Dr. Bezerra de Menezes me disse que o nosso irmão iria ficar bem. E chegando dentro de casa, tal foi a sua expectação, o seu susto, quando viu o homem deitado num caixão e do lado o velando a sua esposa. Divaldo aproxima-se e começa a querer tomar satisfação com o Dr. Bezerra de Menezes. Olha como nós somos, na condição de querer tomar satisfações com os guias. E Dr. Bezerra de Menezes apareceu. E Divaldo perguntou: mas doutor, você não disse que o nosso amigo iria ficar bem? Divaldo, ele está ótimo. Ele já não sofre mais do câncer que estava lancinando cada uma de suas células orgânicas.
Ele está sob os nossos cuidados. Ele está ainda dormindo sob os cuidados da mãezinha e dos familiares que o precederam no lar de todos nós, que é o lar espiritual. Oremos, meu filho, e agradecemos a Deus, porque a morte não é esse fechamento de possibilidades que todos veem. A morte é tão somente um mudar de faixa psíquica. É um retorno à nossa casa verdadeira. Porque um dia, meu filho, vocês vão para o mundo terrestre para entretecer determinadas atividades. Mas também um dia retornarão para o verdadeiro lar, que é o lar de todos nós. E o nosso irmão está aqui neste momento em paz, recuperado do câncer e ao lado dos seus. Divaldo, que não havia entendido, sorriu. E eis que a esposa do moribundo chega até ele com o dedo em riste. Eu não acredito na sua mediunidade. Você me disse que o meu marido iria ficar bem. Minha senhora, eu lhe peço desculpa. Foi um erro de interpretação meu, porque o Dr. Bezerra de Menezes realmente disse que ele ficaria bem. E está muito bem. Está guardado pelo nosso Bezerra, por sua mãezinha e pelos seus familiares. E Dr. Bezerra me pede nesse instante que acolha o seu coração e que te dê força para a continuidade das lutas na vida, que não lhe faltará o amparo e a proteção espiritual. E a senhora então entendeu que quando Bezerra falava que o seu marido ficaria bem, não disse que ele ficaria bem para retornar às atividades no mundo, mas que ele ficaria bem enquanto espírito imortal que todos nós somos. Daí, meus amigos, o ser de compreensão é o ser de que muitas vezes nós vamos adoecer, porque o nosso corpo é material. Temos células, temos tecidos que oxidam, que têm desajustes. Então a doença é um processo orgânico natural que nós podemos vencer, mas que estiver no nosso plano expiatório ou provacional passar por elas, nós teremos que enfrentá-las. Não que Deus tenha desgostado de nós ou tenha deixado de nos proteger, mas que a sua misericórdia nos proporciona essas dificuldades para que possamos crescer. O ser de confiança é o ser de entender que as vicissitudes, as dores e as dificuldades que vêm até nós é para o nosso bem. E que quando as pessoas desencarnam, e quantas estão desencarnando agora, vítimas da pandemia do coronavírus? E nós sabemos que quando um familiar nosso, que quando um amigo nosso desencarna, resta a saudade. Nós sentimos saudades uns dos outros, mas não podemos transformar essa dor-saudade numa dor-revolta, porque também nós um dia retornaremos para o verdadeiro lar e nós nos encontraremos com aqueles que são os nossos amores, que são os nossos queridos. Ter fé enquanto confiança, enquanto compreensão, é saber dessa realidade de cada um de nós e compreender a beleza do amor de Deus em todos os instantes. Já falamos então do primeiro C, que é o C, confiança. Já falamos do segundo C, que é o C, compreensão. E agora vamos para o terceiro C, sem o qual não conseguiremos exercitar e compreender a nossa fé, que é o C da caridade. Lembrando do apóstolo Tiago, quando na sua epístola, capítulo 2, versículo 16, versículo 26, corrigindo, nos diz assim: a fé sem obras, ela é morta. A fé sem atitudes no bem, ela não tem o seu justo valor. A própria palavra oração, ela é composta de duas palavras, podemos dividi-la em dois termos, or, de oração, e agere, de ação, porque devemos orar guardando a nossa fé, mas devemos transformar a nossa fé em atitudes, em gestos de solidariedade, em curvas de ternura para com aqueles que sofrem, para com aqueles que choram. Daí, ter fé sem obras, não entendemos o verdadeiro sentido da fé. E se já contei uma história de Chico Xavier, outra de Divaldo Franco,
Eu agora quero contar uma história de José Raul Teixeira, quando ainda perambulava pelo Brasil e pelo mundo. Gente, falar 30, 40 minutos não é tarefa fácil. O relógio já correu aqui e eu achando que eu teria que falar de uma forma mais escandida, estou vendo que já falei bastante, mas já vamos para as nossas conclusões. Raul conta que visitava uma companheira no interior do estado de São Paulo e sempre que ia até a sua casa, ela lhe confidenciava um sonho. O seu sonho era abrir um lar para as crianças, mas ela sempre dizia que não tinha tempo, porque tinha na sua profissão de professora, de dar aulas, de preparar aulas, durante o final de semana cuidava de sua família, e o benfeitor de José Raul Teixeira, Camilo, que é também o benfeitor da nossa casa, a nossa SEF aqui em Niterói, Sociedade Espírita Fraternidade, dizia assim, por intermédio de Raul, àquela senhora: meu filho, diga à nossa irmã que não podemos deixar os trabalhos que nos competem no bem para depois. O nosso melhor tempo é hoje e agora. Nós temos 2 tickets, meu filho. O ticket da nossa encarnação, que sabemos o dia e o horário. O meu ticket da vinda da atual encarnação, 26 de maio de 1980. Tive a honra de completar 40 anos de existência, mas eu, nem vocês, sabemos a hora do nosso ticket de retorno. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 ou outros 40 anos. Não estou agourando ninguém. Estou apenas apropriando da fala do Camilo para trazer aos nossos corações que devemos aproveitar o nosso tempo enquanto é hoje e agora para transformar a nossa fé em obras. E dizendo dessa forma àquela senhora, ela sempre retrucava Raul: mas eu não posso. São muitos os afazeres, são muitas as dificuldades. E todos os anos Raul a visitava e ela dizia dos seus sonhos de abrir um educandário para as crianças e ao mesmo tempo dizia que não tinha tempo. Numa das idas ao interior de São Paulo, ela aproxima-se de José Raul Teixeira, já bastante magra, já bastante esquálida, e diz assim: eu estou doente, Raul. Eu estou percebendo, minha irmã, o que se passa. Você sempre jovial, sempre bonita, agora abatida, agora no corpo que parece nem querer mais responder aos seus comandos. Eu tenho um câncer. Eu tenho um câncer do aparelho digestivo e o médico me deu poucos meses de vida. Mas eu, nesses poucos meses de vida, eu hei de realizar o meu sonho. E Raul pensou: teve a vida inteira e vai realizar agora quando deve tratar a sua dificuldade. Mas Raul não disse isso, estimulou: pratique o bem, minha irmã, mas cuide de você do mesmo jeito. E ele sentiu aproximando-se o benfeitor Camilo, que endossou as palavras do médico, prevendo o seu retorno pelas vias da desencarnação ao plano espiritual. Da mesma forma, Raul não disse isso àquela senhora, mas continuou visitando aquele lugar como de costume anualmente. Passaram-se 2 anos e naquela visita, 2 anos depois, ele percebe que a senhora não tinha desencarnado nos 6 meses previstos pelo médico e endossado pelo benfeitor espiritual. Ela chega até Raul Teixeira e diz assim: Raul, quando você me viu magra, esquálida, quase consumida pelo câncer, eu naquele mesmo dia recolhi todos os meus haveres, juntei todos os meus familiares e realizei o meu sonho. Não podia abrir um lar para 100 crianças, nem para 200 crianças, mas recolhi 10, 15, que depois se transformaram em 20. Os meus familiares me ajudaram e hoje eu já tenho um pequeno lar que cuido de outras vidas. Sou útil à medida das minhas possibilidades. E eu fui percebendo, Raul, que a energia, a alegria de viver foram me tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável, uma pessoa que foi vencendo o câncer. E eu quero te contar uma coisa. Os meus exames que diagnosticaram metástase quase pelo corpo todo começaram a diagnosticar que o quadro das metástases haviam diminuído.
Eu tinha feito quimioterapia, radioterapia, quase não senti os enjoos e todos os dias estava trabalhando. E Raul, a última notícia que eu recebi do médico é que eu estou curada. E o próprio Raul, sem saber o que dizer, sentiu aproximar-se o benfeitor Camilo, que lhe disse assim: meu filho, ela iria desencarnar. Mas como aproveitou os seus 6 últimos meses de vida para obrar no bem, para pensar no próximo e para ser útil às crianças que são filhas do Calvário de Jesus, os nossos benfeitores espirituais resolveram conceder-lhe uma moratória, porque essas crianças que ela recolheu nas ruas, nos caminhos da adversidade, não tinham com quem cuidar, não tinham com quem contar, e agora podem contar com ela. Então, o alto resolveu deixá-la por mais algum tempo, retirando-lhe o câncer devastador, para que ela seja a mãe de todas essas crianças. Assim, meus amigos, é a lei de Deus. A lei de amor, a lei de misericórdia. A lei que nos ensina que a nossa fé se robustece, se torna mais forte quando a transformamos e agimos através da caridade. Me lembro quando uma pessoa foi consultar-se com Chico Xavier e lhe disse assim: Chico, eu estou para morrer de hoje para amanhã. Os médicos me deram o ultimato. A minha vida está por um fio. E ele sentiu Bezerra de Menezes aproximando-se dele. E Dr. Bezerra de Menezes pediu para que fosse dito àquele homem: Dr. Bezerra de Menezes está aqui. E ele, de fato, constitui que você tem uma problemática cardíaca muito grande e que sua vida realmente está por um fio. E ele me pede que eu lhe receite alguns medicamentos homeopáticos, mas que te deixe a seguinte recomendação como norma de conduta para a sua vida. Trabalhe, meu filho. Trabalhe no bem, que o fio engrossa. Se a sua vida hoje está num pequeno cordão, quanto mais trabalhares, esse cordão transformará-se numa corda, transformará-se num cabo, e você há de ficar conosco um quanto mais. Tanto quanto for da vontade de Deus, tanto quanto for do seu merecimento. Eu gostaria então de encerrar as minhas considerações da noite dessa palestra relembrando os 3 Cs da fé. O C da confiança irrestrita em Deus, o C da compreensão das dores, das dificuldades, das coisas que nos chegam, porque são para o nosso bem, e o C da caridade, porque a fé se instrumentaliza, porque a fé se materializa através das obras. Daí a fé nesses dias que estamos vivendo, dias de pandemia, dias de recolhimento dentro dos nossos lares, é a certeza de que tudo isso vai passar, se tivermos confiança em Deus. É a compreensão de que as pessoas estão desencarnando, mas nós não estamos perdendo ninguém. Nós estamos retornando para o lar espiritual. E que nós podemos exercitar a caridade, a solidariedade, sendo útil mesmo nos dias da pandemia. E vocês poderiam me perguntar, mas como exercitar a caridade instrumentalizando a nossa fé quando eu não posso tocar ninguém? Quando eu não posso abraçar ninguém? Mas quem disse que para exercitar a caridade eu preciso estar junto? Para exercitar a caridade, conforme um gênio da Renascença italiana, é preciso estar dentro, é preciso sentir a outra pessoa. E eu posso ser solidário das mais variadas formas. Por exemplo, as minhas palavras são pequeninas, mas à distância eu estou as encaminhando com todo o meu afeto para você. Para vocês, nós podemos encher as redes sociais de coisas positivas, de poesias, de mensagens nobres, de belas canções, ao invés de fake news. Nós podemos ir aos supermercados, ir às farmácias para as pessoas que são das classes vulneráveis. Nós podemos doar dos nossos haveres financeiros para aqueles que estão ficando desempregados, para aqueles que não têm mais nada. Não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Basta que nós tenhamos essa fé que entende que nós devemos ter certeza na providência de Deus, compreender a sua obra em nós,
e praticar a caridade hoje e sempre. Termino, como costumeiramente, numa oração. E essa oração que foi musicada, e eu aqui não vou cantar porque senão não sobraria ninguém, eu vou declamar a oração, a poesia de Alta de Souza, quando ela nos diz mais ou menos assim: se tens fé, não te aflige a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se há crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Desejo a todos tudo de bom, rogando a Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz e um beijo.